Olá, hoje é 14 de fevereiro. Começa agora o Radar FGV, podcast de notícias do Brasil e do mundo, sob curadoria do FGV Notícias e comentários de especialistas da Fundação Getúlio Vargas. E na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar em 3 assuntos super importantes: os desafios do Brasil na política climática, o crescimento da economia impulsionado pela tecnologia e, claro, o impacto do dólar no nosso bolso. Podcast Radar FGV. Então vamos lá. Para começar, a gente fala sobre o plano climático do Brasil, que é bem ambicioso, mas que está encontrando alguns obstáculos bem importantes pela frente. Pois é, o Brasil traçou um plano bem ousado para lidar com as mudanças climáticas e, claro, para cumprir as metas internacionais que o país assumiu. Esse plano, que a gente conhece como Plano Clima, define metas bem fortes para reduzir as emissões e para nos adaptarmos a esse novo cenário do clima, tudo isso já na próxima década. A pergunta que não quer calar é: o que realmente precisa ser feito para tirar esse plano do papel? Porque, uma coisa é a meta, outra bem diferente é fazer acontecer. E olha, o grande gargalo parece ser mesmo a execução. Combater o desmatamento, por exemplo, não adianta só ter dinheiro. É preciso ter uma fiscalização pesada, em larga escala, para a coisa funcionar de verdade. Sobre isso, o pesquisador Rosenaldo Lobato, da FGV Direito Rio, comentou uma coisa bem interessante. Na prática, quando a gente fala de política regulatória, sempre aqueles últimos 10% de execução de uma política de implementação são muito mais difíceis e muito mais custosas do que executar os 90% anteriores. Vamos supor que, para executar esse plano clima, as atividades iniciais vão gerar um grande impacto, um grande resultado positivo, mas depois, para chegar assim, naquele limite do que é efetivamente necessário de ser implementado, o custo é muito, muito mais elevado, porque o custo é exponencial. Portanto, é muito difícil acreditar, por mais que nós sejamos muito otimistas, que vamos ter recurso suficiente para isso. Mudando de assunto agora, vamos para a economia. Tem uma notícia boa. O setor de serviços está completando seu 5º ano seguido de crescimento. E quem está puxando essa fila é principalmente a área de tecnologia. Para se ter uma ideia, o setor de serviços como um todo teve um crescimento de quase 3% em 2025. Como eu disse, é o 5º ano seguido que a gente vê essa expansão. Mas o que impressiona mesmo são os números dos serviços de tecnologia da informação. Nos últimos 5 anos, o crescimento acumulado foi de 80%. É muita coisa. E o melhor de tudo é que esse boom da tecnologia se reflete diretamente no mercado de trabalho. A gente está vendo a criação de mais empregos qualificados e, consequentemente, com salários mais atrativos. O economista Stefano Pacini, do FGV IBRE, explica que isso é estratégico. Esse setor, ele sempre tem uma margem para melhora, porque a gente está sempre criando novas demandas, criando novas necessidades, e quem traz essas soluções muitas vezes são esses setores de informação e comunicação. E para fechar os destaques de hoje, vamos falar de um assunto que mexe com o bolso de todo mundo: o dólar. Vamos entender um pouco como essa variação do câmbio impacta os preços que a gente vê por aí. Então, o cenário é o seguinte: depois de chegar a quase R$6 no ano passado, o dólar vem numa tendência de queda, perdendo valor em relação ao nosso real. A lógica aqui é bem direta, sabe? Quando a nossa moeda fica mais forte, ou seja, o dólar cai, o custo para trazer produtos de fora diminui, e isso ajuda a segurar a inflação. E isso não é só teoria não, já dá para sentir no bolso. Nos últimos 12 meses, por exemplo, eletrodomésticos ficaram mais baratos, assim como alguns alimentos importados, tipo o azeite de oliva, que teve uma queda de preço bem relevante. Quem reforça essa análise é o André Brás, economista também do FGV IBRE. Em alguns momentos, quando a nossa moeda desvaloriza frente ao dólar, é esse conjunto de produtos que acaba ficando mais caro, ele acaba acelerando. Mas em contextos onde a nossa moeda valoriza, esse conjunto de produtos começa a ter uma inflação mais baixa. E é o que a gente vem assistindo nos últimos meses. Bom, esses foram os nossos temas de hoje. Primeiro, na questão do clima, o grande desafio do Brasil é colocar em prática suas metas ambiciosas. Na economia, vimos como a tecnologia está sendo um verdadeiro motor de crescimento. E por fim, vimos como a queda do dólar tem um impacto direto e positivo nos preços, aliviando o orçamento das famílias.
Esse foi o Radar FGV de hoje. Voltamos semana que vem com mais notícias. E não perca, de segunda a sexta, o Radar Drops na sua plataforma de áudio favorita. Até lá!